Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre fenômenos estranhos e impressionantes registrados ao redor do mundo. Luzes misteriosas, formações incomuns no céu e acontecimentos difíceis de explicar fazem parte da nossa lista. Alguns casos possuem explicações naturais, enquanto outros continuam cercados de dúvidas. Então, prepare-se e venha descobrir esses registros surpreendentes. Número 1. O pôr do sol extraordinário. Enquanto passava pela rodovia E44, nos Emirados Árabes Unidos, um motorista registrou um pôr do sol impressionante no dia 27 de agosto de 2025. As imagens receberam publicação no antigo Twitter, atual X, e rapidamente ganharam destaque. O sol aparecia muito baixo no horizonte, cercado por um céu extremamente intenso, dominado por tons profundos de laranja, vermelho e dourado. A combinação das cores fazia toda a paisagem parecer pertencer a outro planeta. Por alguns segundos, era como se o céu estivesse em chamas e uma enorme parede de fogo tivesse surgido no horizonte. Apesar da aparência assustadora, o efeito pode ser explicado pelo comportamento da luz solar ao atravessar a atmosfera. Quando o Sol está próximo do horizonte, sua luz percorre uma distância muito maior através do ar. Nesse caminho, os comprimentos de onda mais curtos, principalmente os tons azulados, são espalhados com maior facilidade. Já os tons avermelhados e alaranjados conseguem atravessar uma parte maior da atmosfera e acabam dominando a paisagem. Poeira, fumaça, aerossóis e outras partículas suspensas também podem intensificar ainda mais essas tonalidades. O resultado é um pôr do sol extremamente vibrante, capaz de transformar uma estrada comum em um cenário quase sobrenatural. Número 2. O brilho debaixo da água. Durante uma pescaria noturna, o proprietário de uma embarcação navegava em completa escuridão quando percebeu algo muito estranho acontecendo sob a superfície. Em uma região aparentemente rasa, uma enorme massa luminosa parecia brilhar no fundo do oceano. A luz era tão forte que iluminava toda a água ao redor, quase como se um pequeno sol estivesse escondido debaixo do barco. Peixes e outras formas de vida marinha podiam ser vistos se movimentando ao redor do brilho. A água não parecia ferver, e nenhum sinal evidente de calor extremo se mostrou perceptível. Isso indica que provavelmente não havia nenhum objeto semelhante a lava ou metal incandescente. O que estava ali parecia produzir apenas uma iluminação extremamente poderosa. Uma possibilidade seria a presença de refletores subaquáticos utilizados por mergulhadores, pescadores ou alguma instalação marítima. Outra hipótese seria um fenômeno de bioluminescência, embora o brilho uniforme e concentrado pareça diferente das manifestações mais comuns desse processo natural. Sem uma localização confirmada, uma análise da água ou imagens adicionais mostrando a origem da iluminação, não é possível determinar se aquilo era natural, artificial ou simplesmente um efeito de perspectiva. Antes de continuarmos, deixe o like e inscreva-se no canal para acompanhar outros acontecimentos extraordinários registrados ao redor do mundo. Alguns parecem impossíveis, mas receberam filmagens de pessoas que estavam exatamente no lugar certo e no momento certo. Número 3. A abertura de fogo no céu. Nos céus de Austin, no estado do Texas, Estados Unidos, uma formação extremamente incomum surgiu pouco depois de nuvens escuras cobrirem a região. No centro da camada de nuvens, uma abertura avermelhada começou a aparecer. A iluminação era intensa e fazia as bordas parecerem queimadas, criando a impressão de que um enorme buraco de fogo estava se formando no céu. Em poucos instantes, aquilo que lembrava um portal para outra dimensão se transformou em uma espécie de esfera amarela e brilhante, parcialmente encoberta pelas nuvens. Algumas pessoas interpretaram a cena como um sinal bíblico, outras chegaram a relacioná-la com profecias e supostos sinais do fim do mundo. Entretanto, aberturas entre nuvens podem permitir que a luz do sol, especialmente durante o amanhecer ou o entardecer,
atravesse apenas uma pequena parte do céu. A combinação entre vapor, partículas e diferentes densidades das nuvens pode criar formas e tonalidades muito intensas. Os moradores que acompanharam o fenômeno afirmaram que a abertura desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido. Sem imagens de longa duração ou informações meteorológicas daquele momento, a causa exata não pôde ser confirmada. Número 4. A água em chamas. Durante uma visita à Ilha Moca, no Chile, um turista registrou um efeito que o deixou completamente assustado. A água do mar saía com força por uma abertura, como se estivesse sendo empurrada por uma grande pressão subterrânea. Sobre o fluxo, chamas intensas pareciam queimar diretamente na água. Embora a cena dê a impressão de que o próprio oceano está pegando fogo, a água não é o combustível. Quando chamas aparecem sobre uma nascente, poça, tubulação ou superfície aquática, geralmente existe algum gás inflamável sendo liberado no local. Entre as possibilidades estão o metano e outros hidrocarbonetos presentes em depósitos subterrâneos. Ao chegarem à superfície e entrarem em contato com uma fonte de ignição, esses gases podem queimar mesmo quando estão cercados por água. O roteiro original atribuía o fenômeno a gases de etanol, mas essa explicação não pode ser considerada correta sem análises químicas. O etanol é um líquido em condições comuns e não existe confirmação confiável de que ele estivesse sendo naturalmente liberado naquele ponto. Também não se mostrou possível verificar, apenas pelas imagens, quem iniciou a chama ou se havia alguma instalação humana nas proximidades. O que parece ser água queimando provavelmente é um gás inflamável escapando junto com ela. Ainda assim, sem exames realizados no local, a origem exata do combustível permanece desconhecida. Número 5. A fenda vermelha. Pouco antes de uma forte chuva atingir uma área residencial de Erie, na Pensilvânia, Estados Unidos, uma testemunha percebeu algo muito diferente no céu. Enquanto o vento aumentava, uma luz vermelha extremamente brilhante apareceu por trás de uma camada fina de nuvens. O brilho tinha um formato alongado, parecido com uma fenda aberta na atmosfera. A manifestação durou apenas alguns segundos e desapareceu quase imediatamente. Por causa da cor intensa e do formato incomum, alguns espectadores levantaram a hipótese de que poderia se tratar de uma aeronave ou até mesmo de um objeto voador não identificado. Outros afirmaram que a abertura se parecia com um portal. No entanto, não existe nenhum método científico reconhecido capaz de identificar uma abertura para outra dimensão em um vídeo como esse. Reflexos de luzes terrestres nas nuvens, descargas elétricas distantes, transformadores, relâmpagos ocultos ou até artefatos produzidos pela câmera podem criar efeitos avermelhados semelhantes. Sem o arquivo original, sem informações precisas sobre o local e sem registros meteorológicos sincronizados, nenhuma dessas possibilidades pode ser confirmada. Meu Deus! Número 6. O raio luminoso no horizonte. Moradores da vila de Chamordan, na Rússia, relataram o aparecimento de uma coluna luminosa nas primeiras horas do dia 5 de fevereiro de 2026. Um brilho muito forte podia ser visto próximo ao horizonte. A partir dele, uma faixa vertical de luz parecia subir pelo céu, formando uma espécie de pilar perfeitamente alinhado. A primeira impressão de várias testemunhas indicava que aquela iluminação vinha do Sol. O problema é que, segundo os relatos, o Sol ainda estava muito baixo ou sequer havia aparecido completamente. Algumas pessoas começaram a interpretar a formação como um sinal divino. Outras acreditaram que estavam observando algum tipo de portal surgindo na atmosfera. Uma explicação bem mais conhecida seria a formação de um pilar de luz. Esse fenômeno óptico pode acontecer quando pequenos cristais de gelo suspensos no ar refletem a luz do Sol ou de fontes artificiais. Em regiões frias, luzes urbanas também podem ser refletidas por esses cristais, criando colunas verticais que parecem se estender por grandes distâncias. A ausência de um comunicado oficial
não significa que o fenômeno desafie as leis da natureza. Significa apenas que não houve uma investigação pública ou que as autoridades não consideraram o caso relevante. Ainda assim, para quem viu aquela estrutura luminosa surgir sobre o horizonte, a cena certamente pareceu extraordinária. Número 7. O chão que parecia se romper. No dia 9 de janeiro, moradores de uma pequena área de Centralia, na Pensilvânia, perceberam fumaça saindo do solo. Pouco depois, rachaduras teriam se tornado visíveis, acompanhadas por um brilho avermelhado que parecia surgir de algum material em combustão debaixo da terra. Para quem não conhece a história da região, a imagem poderia facilmente ser confundida com magma ou atividade vulcânica. Centralia, porém, não está localizada sobre um vulcão ativo. O local é conhecido por um incêndio subterrâneo que queima em antigas galerias de mineração de carvão desde 1962. O calor pode atravessar fissuras, liberar fumaça, gases tóxicos e provocar instabilidade no terreno. Por isso, rachaduras e vapores em Centralia não representam um mistério completamente novo. Eles podem estar relacionados ao incêndio na camada de carvão que existe sob a cidade há várias décadas. Grande parte da população deixou a região por causa dos riscos de subsidência e exposição a gases perigosos. O lugar acabou se tornando praticamente uma cidade fantasma. Ainda assim, qualquer nova abertura no solo precisa ser tratada com enorme cuidado. O terreno pode desmoronar sem aviso, e os gases liberados podem representar um perigo real. O que parece ser magma provavelmente é carvão ou outro material subterrâneo aquecido. Mesmo com essa explicação, observar fumaça e calor escapando do chão continua sendo uma experiência assustadora. Número 8. A floresta que respirava. No dia 16 de outubro de 2018, caminhantes que atravessavam uma floresta densa na província de Quebec, no Canadá, testemunharam uma cena impressionante. Uma grande parte do chão parecia subir e descer lentamente. O movimento lembrava a respiração de um animal gigantesco escondido sob a terra. As árvores se inclinavam enquanto o solo se levantava em ondas. Em seguida, tudo descia novamente, criando a impressão de que a floresta inteira estava viva e pulsando debaixo dos pés dos visitantes. O registro se espalhou rapidamente porque parecia mostrar um fenômeno impossível. Entretanto, a explicação está provavelmente relacionada à combinação entre ventos fortes, solo saturado e raízes superficiais. Quando rajadas empurram a copa de árvores grandes, seus troncos funcionam como enormes alavancas. As raízes tentam acompanhar o movimento e podem levantar blocos de solo que estão pouco presos ao terreno. Se várias árvores próximas receberem o impacto do mesmo vento, diferentes partes do chão podem subir e descer em sequência, produzindo aquele efeito de respiração. Isso não significa que a situação seja segura. Árvores nessas condições podem tombar, arrancar grandes porções do solo e atingir qualquer pessoa que esteja nas proximidades. Mesmo depois de entendermos a causa provável, a imagem continua perturbadora. É como se, por alguns instantes, a floresta revelasse que existe muito mais movimento sob nossos pés do que conseguimos perceber normalmente. Número 9. As várias luas. Na noite de 1º de fevereiro de 2026, moradores de São Petersburgo, na Rússia, disseram ter observado 4 objetos luminosos semelhantes à Lua durante o crepúsculo. Os pontos estavam relativamente próximos uns dos outros, embora um deles fosse muito mais brilhante do que os demais. A cena gerou inúmeras interpretações. Algumas pessoas imaginaram que várias luas haviam surgido no céu. Outras relacionaram o registro a sinais do fim dos tempos, principalmente por causa das tensões políticas e militares daquele período. Uma explicação mais plausível envolve reflexos em uma janela ou na lente da câmera. Quando uma fonte muito brilhante é filmada através de vidro, múltiplas imagens podem aparecer em posições diferentes.
Outra possibilidade seria um fenômeno óptico envolvendo cristais de gelo, semelhante aos paréllios. Normalmente, os paréllios surgem ao lado do Sol, mas halos e reflexos relacionados à Lua também podem ocorrer. Também é possível que algumas das luzes fossem planetas, postes distantes ou reflexos produzidos pela própria gravação. O fenômeno teria durado pouco tempo. Sem imagens registradas de diferentes posições, não é possível estabelecer se os objetos estavam realmente no céu ou se eram duplicações ópticas. Número 10. A formação de nuvens sobre Richmond. Nos céus de Richmond, no estado da Virgínia, Estados Unidos, moradores ficaram alarmados ao observar uma enorme formação de nuvens avançando sobre a região. A estrutura parecia uma longa parede escura, com uma borda baixa e bem definida. Algumas pessoas afirmaram nunca ter visto algo parecido durante toda a vida. O formato é compatível com uma nuvem do tipo Arcus, categoria que inclui nuvens prateleira formadas normalmente na dianteira de tempestades. Essas estruturas aparecem quando o ar frio de uma tempestade avança próximo ao solo e empurra o ar quente e úmido para cima. O resultado pode ser uma enorme faixa horizontal que parece estar descendo sobre a cidade. Mesmo sendo um fenômeno meteorológico conhecido, seu tamanho e sua aparência podem ser extremamente ameaçadores. Nas redes sociais, surgiram teorias envolvendo semeadura de nuvens e supostos programas de modificação climática sobre os Estados Unidos. Entretanto, a simples aparência de uma nuvem não é evidência de manipulação artificial. Outras pessoas consideraram essas ideias apenas teorias conspiratórias. Diante das imagens, cabe ao espectador decidir o que a formação parece representar, mas a explicação meteorológica continua sendo a mais consistente. Número 11. O círculo aberto entre as nuvens. No dia 16 de maio de 2025, moradores de Portland observaram uma abertura quase perfeitamente circular na cobertura de nuvens. O Sol estava posicionado no centro do círculo, emitindo uma luz fraca e estranhamente difusa. Em vez de iluminar o ambiente com intensidade, ele parecia uma esfera pálida presa dentro de um enorme buraco no céu. O que é aquilo? A cena fez várias pessoas pararem para olhar. Algumas imaginaram que a atmosfera estivesse se abrindo. Outras compararam o formato a um olho gigantesco observando a cidade. Especialistas apontaram que formações circulares desse tipo podem ser classificadas como nuvens perfuradas, também conhecidas como cavum. Elas podem aparecer quando gotículas de água super resfriadas em uma camada de nuvens congelam rapidamente. A formação de cristais de gelo faz parte da nuvem se dissipar, deixando uma abertura circular ou elíptica. A passagem de uma aeronave também pode iniciar esse processo em determinadas condições, embora isso não signifique que todo círculo em uma nuvem tenha sido provocado por um avião. A posição do Sol e a dispersão da luz tornaram o momento ainda mais impressionante. Para os moradores que viram aquilo pessoalmente, a explicação científica não diminuiu a estranheza da cena. Número 12. O céu dividido ao meio. Enquanto dirigia por uma estrada rural, um motorista percebeu uma linha extremamente definida atravessando a paisagem. De um lado, o céu estava escuro e a chuva caía com força. Do outro, o tempo permanecia seco e relativamente claro. O contraste era tão intenso que parecia existir uma parede invisível separando duas condições climáticas completamente diferentes. O motorista reduziu a velocidade, parou por alguns instantes e começou a registrar o fenômeno. Muitos espectadores acreditaram que o vídeo havia sido editado ou produzido com algum filtro. A pessoa responsável pelas imagens insistiu que não havia manipulação. Na realidade, limites muito definidos de precipitação podem acontecer. Uma cortina de chuva pode atingir uma área pequena, enquanto outra região, localizada a poucos metros de distância, permanece seca. Isso ocorre especialmente em pancadas localizadas, nas bordas de tempestades ou quando o vento mantém a precipitação concentrada em uma direção. Ao avançar mais alguns metros,
O veículo passou da parte seca para o interior da chuva em questão de segundos. A cena não mostra necessariamente uma divisão impossível do céu. Ela mostra como os limites de uma tempestade podem ser muito mais nítidos do que imaginamos. Número 13. As anomalias luminosas de San Antônio. Certo, eu não faço ideia do que é isso. 2026, talvez. Em algum ponto de San Antônio, no estado do Texas, uma série de luzes apareceu dentro de uma nuvem durante a noite. Dezenas de pontos brilhantes iluminaram o céu sobre um bairro tranquilo. Em determinados momentos, pareciam meteoros entrando na atmosfera. Em outros, lembravam objetos aéreos se movimentando em grupo. As testemunhas afirmaram que as luzes formavam padrões incomuns dentro da própria nuvem. O vídeo chamou atenção nas redes sociais, onde diferentes explicações foram sugeridas. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser um raro fenômeno atmosférico. Outras consideraram a possibilidade de holofotes projetados a partir do solo. Esse tipo de iluminação pode refletir nas nuvens baixas e criar círculos ou manchas que parecem estar se deslocando dentro delas. Drones, aeronaves, relâmpagos intranuvem e efeitos de câmera também precisam ser considerados. Sem um registro mostrando o solo, a direção da iluminação e a movimentação por um período maior, não existe base suficiente para classificar os pontos como objetos físicos. O que apareceu naquela nuvem continua sem identificação, mas isso não significa automaticamente que tivesse origem extraterrestre. Número 14. A abertura sobre a Suíça. Olhem para o céu. Meu Deus, parece um buraco. Vocês conseguem ver a luz? Eu nunca vi nuvens fazendo isso. Nos arredores de Zurique, na Suíça, moradores observaram uma formação que parecia se organizar em espiral. As nuvens se concentravam ao redor de uma área central, criando uma cavidade profunda. Dentro dela, um brilho intenso iluminava as bordas por trás. Parece que o céu está se abrindo. Estou tentando chegar mais perto. Espere. Não. Aquilo está brilhando por dentro como uma fornalha. A combinação entre o formato circular e a luz alaranjada fez o fenômeno parecer um portal sendo aberto para outra dimensão. Nenhum objeto apareceu entrando ou saindo da formação. Segundo as testemunhas, tudo parecia ter sido produzido por causas naturais, embora o resultado visual fosse extraordinário. A luz do sol atravessando uma abertura, iluminando partículas de água por trás das nuvens, pode criar uma aparência incandescente. A perspectiva também faz camadas separadas parecerem uma única estrutura em espiral. Olhem aquilo, é inacreditável! Será que é o Sol atravessando as nuvens? Não parece certo. Sem dados meteorológicos e sem a hora exata da gravação, a hipótese da iluminação solar não pode ser comprovada. Ainda assim, ela é muito mais provável do que a abertura literal de uma passagem entre dimensões. Número 15. As ruas cercadas por chamas. Um vídeo publicado no antigo Twitter no dia 3 de outubro de 2025 supostamente mostrava um fenômeno muito estranho em Cleveland, nos Estados Unidos. Diversos pontos das ruas pareciam iluminados por chamas, enquanto grandes volumes de fumaça se espalhavam pela região. As pessoas presentes demonstravam surpresa e confusão. Apesar disso, a movimentação não parecia compatível com uma emergência de grandes proporções. No vídeo, o fogo e a fumaça pareciam se deslocar na mesma direção. A cena poderia envolver queima controlada, efeitos visuais, reflexos em uma superfície transparente ou algum incêndio registrado à distância. Sem a gravação original e sem uma confirmação de autoridades locais, não é possível afirmar que várias ruas de Cleveland realmente estivessem em chamas ao mesmo tempo. A descrição de um fenômeno não substitui evidências sobre o que ocorreu. Também não se apresentou nenhuma informação sobre feridos, danos, atendimento do corpo de bombeiros ou interrupção do trânsito. Não, eu nunca vi nada parecido. O que está acontecendo? A causa permanece incerta porque as imagens isoladas não fornecem contexto suficiente. Isso não significa que o acontecimento seja inexplicável.
mas apenas que faltam informações para identificá-lo. Número 16. O gelo se acumulando. Depois que a superfície congelada do lago superior começou a se romper, um drone registrou uma cena impressionante. Fortes ventos empurravam placas de gelo quebradas em direção à margem. À medida que avançavam, os fragmentos colidiam uns contra os outros e começavam a se empilhar. O resultado era uma enorme faixa brilhante formada por milhares de pedaços translúcidos. Algumas placas eram tão finas e transparentes que pareciam fragmentos de vidro. Outras se quebravam novamente sob a pressão exercida pelo gelo que continuava chegando. Esse processo pode produzir montes, cristas e verdadeiras paredes de gelo junto à costa. A pressão do vento e das correntes mantém os fragmentos em movimento até que eles encontrem algum obstáculo. Mesmo sendo um fenômeno natural conhecido em lagos congelados, a visão é extremamente bonita e, ao mesmo tempo, perigosa. As placas podem se deslocar repentinamente, pressionar estruturas próximas da margem e atingir qualquer pessoa que tente se aproximar demais. O vídeo chamou atenção nas redes sociais justamente porque mostrava a natureza reorganizando uma paisagem inteira diante da câmera. Número 17. As areias em chamas. Enquanto atravessava uma região isolada do deserto do Saara, um nômade teria encontrado uma cena inquietante surgindo no meio da areia. Uma grande abertura estava visível no terreno. De dentro dela, chamas subiam repetidamente e depois recuavam para as profundezas. O fogo parecia pulsar, como se alguma força subterrânea estivesse liberando rajadas em intervalos. Ao redor da abertura, a areia escorregava lentamente em direção ao centro. Isso criava a impressão de que o deserto estava sendo puxado para dentro de um buraco em combustão. O ambiente permanecia silencioso, mas a força das chamas fazia parecer que a própria terra estava expulsando fogo. Em regiões com depósitos de gás natural, hidrocarbonetos podem escapar por fissuras e entrar em combustão. Também seria possível que uma tubulação, poço ou atividade humana estivesse fora do enquadramento. Contudo, sem localização precisa ou análise geológica, é impossível confirmar se a gravação realmente aconteceu no Saara ou se o fogo surgiu naturalmente. A cena permanece intrigante, mas qualquer interpretação deve considerar que vídeos publicados sem contexto podem apresentar locais e descrições incorretos. Número 18. O céu vermelho de Albuquerque. Pouco mais de uma semana antes da publicação do vídeo, flashes incomuns teriam iluminado o céu noturno de Albuquerque, no estado do Novo México, Estados Unidos. As nuvens mudaram repentinamente para um tom vermelho profundo. O brilho parecia surgir de dentro da formação e se espalhou por uma grande parte do horizonte em poucos segundos. Nenhuma fonte evidente podia ser vista a partir do solo. Alguns moradores relacionaram a iluminação a atividades atmosféricas raras. Outros questionaram a proximidade e a intensidade do fenômeno. Luzes de emergência, refletores, instalações industriais, fogos de artifício, descargas elétricas ou explosões em transformadores podem refletir nas nuvens e tingir uma grande área do céu. Uma nuvem baixa funciona como uma enorme tela, espalhando uma luz que talvez esteja muito distante da pessoa que grava. Sem uma declaração oficial ligada especificamente ao vídeo, o registro continuou circulando e alimentando debates. A filmagem mostra um brilho incomum, mas não é suficiente para provar que a luz tenha surgido dentro da nuvem ou que seja causada por algo desconhecido. Número 19. A cachoeira ao contrário. Durante uma visita às Ilhas Faroé, no dia 9 de junho de 2024, um turista observou uma cachoeira que parecia fluir para cima. Em vez de cair diretamente em direção ao mar, a água era lançada de volta para o alto e transformada em uma nuvem de gotículas. A cena criava a ilusão de que a gravidade havia sido invertida. As Ilhas Faroé possuem penhascos expostos a ventos muito fortes. Quando rajadas atingem uma queda d'água com força suficiente, elas podem empurrar a água para trás antes que ela alcance a parte inferior.
Quanto menor e mais fragmentado estiver o fluxo, mais fácil será para o vento carregá-lo. Por isso, grande parte da água se transforma em névoa e parece subir. Algumas pessoas ficaram confusas porque o efeito continuou durante um período relativamente longo. No entanto, ventos costeiros persistentes podem manter o fenômeno enquanto a direção e a intensidade das rajadas permanecerem favoráveis. O registro ganhou destaque justamente por parecer desafiar uma das forças mais fundamentais da natureza. A gravidade, porém, continuava agindo normalmente. Era o vento que desviava a água e produzia a espetacular ilusão de uma cachoeira invertida. Número 20. As estranhas luzes de Vancouver. Um morador de uma região afastada de Vancouver, no Canadá, saiu de casa depois de perceber clarões incomuns no céu. A partir de um ponto elevado, ele começou a filmar o que parecia ser uma sequência de relâmpagos. Entretanto, o ritmo, a cor e a distribuição das luzes pareciam diferentes das tempestades que ele costumava observar. Os clarões iluminavam as nuvens sem que um raio bem definido fosse visto atingindo o solo. Isso pode acontecer com descargas elétricas dentro das próprias nuvens. Relâmpagos intranuvem conseguem iluminar grandes volumes de vapor e criar pulsações difusas. Quando a tempestade está distante, o som do trovão também pode chegar fraco ou nem ser percebido. Falhas elétricas, iluminação industrial ou flashes produzidos por equipamentos humanos são outras possibilidades. Nem o autor do vídeo nem os comentaristas conseguiram determinar a origem apenas pelas imagens. A ideia de uma causa extraterrestre recebeu menção, mas nenhuma evidência apresentada no registro permite sustentar essa conclusão. Número 21. A neve que parecia queimar. Isso é muito estranho. Agora parece que está derretendo. Certo, ali está. Um pai e seu filho publicaram um vídeo mostrando como a neve recém-caída reagia ao contato direto com uma chama. Em vez de se transformar imediatamente em água, a superfície escurecia, formava manchas pretas e parecia resistir ao derretimento. Neve fabricada, gelo fabricado. A cena levou algumas pessoas a acreditar que a neve fosse artificial. O comportamento, porém, pode ser explicado sem a necessidade de neve sintética. Quando uma chama de isqueiro ou vela é aproximada, a combustão incompleta pode depositar fuligem escura sobre o gelo. Além disso, parte da neve pode passar diretamente do estado sólido para o vapor. A água derretida também pode ser absorvida pela porção porosa da bola de neve, em vez de escorrer imediatamente. Isso cria a falsa impressão de que nada está derretendo. Em outra gravação, o gelo de uma lagoa se quebrava e formava estruturas semelhantes a pilares. Processos de congelamento, bolhas presas, diferenças de temperatura e movimentos da água podem produzir formatos incomuns. Contaminação ou impurezas não podem ser descartadas sem testes, mas a simples presença de manchas pretas depois do contato com uma chama não prova que a neve tenha sido fabricada. Número 22. O som vindo do subterrâneo. Uma gravação supostamente feita em uma região não identificada da China mostrava centenas de trabalhadores deixando uma área de mineração às pressas. Ao fundo, um som extremamente grave podia ser ouvido. O ruído parecia um rugido prolongado vindo debaixo da terra. Algumas pessoas compararam o barulho ao despertar de uma criatura gigantesca. Outras imaginaram que os trabalhadores tivessem entrado em um local proibido ou perturbado algo que deveria permanecer escondido. Em uma mina, ruídos intensos podem ser provocados por detonações, desmoronamentos, maquinário pesado, ventilação, pressão do ar ou movimentação de rochas. O comportamento dos trabalhadores poderia indicar um exercício de evacuação ou uma emergência real. Porém, o vídeo não apresenta dados suficientes para determinar qual dessas situações estava acontecendo. Também não há comprovação de que algum tipo de censura tenha sido aplicado especificamente por causa do som. A localização, a data e as circunstâncias da gravação não receberam confirmação. Por isso, qualquer história sobre criaturas, maldições ou descobertas proibidas
pertence ao campo da especulação. Número 23. A descarga concentrada no Colorado. Nos arredores do Colorado, Estados Unidos, testemunhas observaram uma coluna extremamente intensa de luz descendo das nuvens em direção ao solo. Diferentemente de um relâmpago ramificado comum, o feixe parecia reto, espesso e concentrado em uma única região. Outros clarões iluminavam rapidamente o céu ao redor, mas aquela coluna central parecia permanecer visível durante mais tempo. A cena dava a impressão de que uma conexão contínua havia se formado entre o céu e a terra. Alguns observadores sugeriram uma descarga de plasma ou algum evento elétrico raro. Entretanto, uma câmera pode prolongar ou distorcer uma fonte luminosa por causa do tempo de exposição, do movimento e da saturação do sensor. Também é possível que a filmagem tenha registrado um raio parcialmente oculto por chuva ou nuvens, fazendo sua luz se espalhar em uma coluna. Refletores direcionados para nuvens baixas podem produzir uma aparência semelhante. Sem dados de radar, sensores de descargas elétricas e o arquivo original, não é possível identificar a causa com segurança. Número 24. A concentração de nuvens sobre Islamabad. No dia 6 de setembro de 2025, moradores de Islamabad, no Paquistão, perceberam uma concentração de grandes nuvens cumulonimbus em uma parte específica do céu. A formação era acompanhada por descargas elétricas intensas. Pouco depois, uma pancada forte de chuva atingiu uma área relativamente limitada da cidade. O contraste entre a enorme torre de nuvens e o restante do céu fez o fenômeno parecer estranhamente localizado. Meteorologistas explicaram que tempestades concentradas podem surgir quando existe umidade elevada, instabilidade atmosférica e levantamento rápido do ar quente. Uma célula de tempestade não precisa ocupar toda uma cidade. Ela pode despejar muita chuva em um bairro enquanto áreas próximas recebem pouca ou nenhuma precipitação. Nas redes sociais, algumas pessoas relacionaram a formação com atividades geológicas regionais e com um eclipse lunar observado aproximadamente no mesmo período. Não existe, porém, uma relação direta estabelecida entre eclipses lunares e a formação localizada de tempestades. A aparência das nuvens era realmente dramática, mas os elementos registrados são compatíveis com uma tempestade convectiva intensa. Número 25. O ponto brilhante na neve. Um morador de Edmonton, no Canadá, saiu para caminhar pelo bairro quando percebeu uma pequena área brilhando ao lado de uma passagem para pedestres. O ponto luminoso parecia estar escondido a poucos centímetros de profundidade debaixo da neve. Intrigado, ele começou a gravar e tentou cavar para encontrar a origem. Apesar de remover parte da neve, não encontrou nenhum objeto visível. Uma reação química chegou a ser considerada. No entanto, a neve retirada do ponto deixou de apresentar o mesmo brilho. Isso poderia acontecer caso a luz surgisse de uma fonte enterrada, de um reflexo em determinado ângulo ou de algum pequeno equipamento coberto. Uma fibra óptica, luz decorativa, marcador de construção ou reflexo proveniente de um veículo poderiam produzir um efeito localizado. A câmera também pode amplificar fontes muito fracas em ambientes escuros. Como o ponto deixou de ser observado depois que a neve recebeu deslocamento, a verdadeira origem não pôde ser identificada. Número 26. A cena impossível debaixo da água. Enquanto observava uma área costeira, o autor de um vídeo percebeu algo muito estranho abaixo da superfície. As formas pareciam representar várias pessoas sentadas juntas em torno de uma mesa, como se estivessem realizando uma refeição no fundo do mar. Segundo a descrição, a água naquela região seria muito profunda e o local ficaria longe de qualquer povoado. A cena poderia ser uma escultura subaquática, um grupo de mergulhadores, objetos naufragados ou apenas uma ilusão causada por reflexos. Quando observamos a água a partir de determinados ângulos, imagens da superfície e do fundo podem se sobrepor. Ondulações também distorcem formas comuns e fazem objetos parecerem humanos.
Existem instalações artísticas e museus subaquáticos em várias partes do mundo, alguns deles com estátuas organizadas ao redor de mesas. Sem a localização da gravação, não é possível verificar se esse era o caso. O autor não mergulhou para investigar, e o vídeo termina sem revelar o que realmente estava debaixo da água. Número 27. A nuvem que desceu sobre Tupelo. Finalmente aconteceu algo que eu nunca tinha visto. No dia 29 de janeiro de 2025, moradores de Tupelo, no estado do Mississippi, Estados Unidos, observaram uma enorme formação durante o entardecer. Uma massa escura parecia descer lentamente a partir das nuvens, criando a impressão de que uma nave gigantesca estava liberando fumaça. A estrutura também lembrava uma coluna de água suspensa, prestes a atingir o solo. Durante o período mostrado no vídeo, a formação parecia permanecer quase imóvel. Isso fez cada vez mais pessoas pararem para observá-la. Uma cortina de chuva localizada pode produzir exatamente essa aparência. Quando a precipitação cai de uma nuvem distante, ela pode parecer uma massa sólida, principalmente quando iluminada por trás. Em alguns casos, a chuva evapora antes de chegar ao solo, formando o que os meteorologistas chamam de virga. Nuvens baixas, neblina e a perspectiva também podem fazer uma estrutura distante parecer muito maior e mais próxima. Algumas pessoas consideraram aquilo apenas uma formação natural incomum. Outras estavam convencidas de que algo muito mais sério acontecia. O que é aquilo? Número 28. A ilusão no deserto. Imagine atravessar um deserto por várias horas e, depois de muito cansaço, avistar o que parece ser um enorme lago no horizonte. Isso aconteceu com um motociclista que explorava as dunas do deserto da Namíbia. À distância, uma superfície extensa e perfeitamente lisa refletia o céu, parecendo uma grande quantidade de água. O viajante se aproximou acreditando ter encontrado um lago. Quando chegou ao local, descobriu que a superfície era sólida. Tratava-se aparentemente de uma área rochosa, ou de uma planície extremamente nivelada, cuja cor e textura criavam a ilusão de água. Miragens também são comuns em desertos. Diferenças de temperatura entre o solo e as camadas de ar desviam a luz e podem produzir reflexos aparentes do céu próximos do horizonte. No caso apresentado, o terreno liso pode ter intensificado ainda mais o efeito. Para alguém cansado, com calor e esperando encontrar água, descobrir que o lago não existe certamente seria uma das maiores decepções possíveis. Número 29. O Sprite vermelho. No dia 27 de junho de 2025, um observador do céu no Tibete registrou flashes vermelhos na alta atmosfera. O fenômeno é conhecido como Sprite vermelho, um tipo de evento luminoso transitório que acontece muito acima das tempestades. Ao contrário dos relâmpagos comuns, que ocorrem dentro das nuvens ou entre a nuvem e o solo, os sprites podem surgir dezenas de quilômetros acima da superfície terrestre. Eles duram apenas frações de segundo e costumam apresentar formas semelhantes a colunas, raízes, águas vivas ou grupos de filamentos avermelhados. A curta duração torna o fenômeno difícil de observar a olho nu. Câmeras sensíveis e gravações em alta velocidade aumentam muito a possibilidade de registrá-lo. Outro vídeo, feito a partir de um avião comercial sobre a Baía de Bengala, também mostrava clarões semelhantes. A altitude da aeronave proporcionava uma visão privilegiada da região acima das tempestades, revelando como essas descargas se diferenciam dos raios vistos normalmente perto do solo. Embora pareçam misteriosos, os sprites são fenômenos elétricos reais e estudados pela ciência. Número 30. A perturbação no meio da noite. Todo mundo acabou de acordar com um som assustador atravessando a região inteira. Uma jovem em Washington, D.C., Estados Unidos, acordou durante a madrugada por causa de repetidos clarões e estrondos que ecoavam pelo céu. Confusa, ela saiu para tentar entender o que estava acontecendo. Pouco depois, outros moradores também começaram a deixar suas casas. A primeira suspeita
era de que alguma instalação elétrica próxima tivesse sofrido uma grande falha. Transformadores e subestações podem produzir clarões intensos, estrondos e um brilho que se espalha pelas nuvens. Segundo o relato apresentado, essa possibilidade teria sido descartada. Entretanto, nenhuma fonte oficial ou laudo apareceu no material para confirmar a exclusão. Uma tempestade distante, fogos de artifício, explosões controladas ou algum evento industrial também poderiam explicar parte dos sons e das luzes. Como nada claramente identificável apareceu no céu, a causa permaneceu indefinida para as testemunhas. Número 31. A luz verde que mudava de forma. Naquilo não é um drone. Por que está verde? No dia 1º de março de 2026, uma luz verde desconhecida apareceu no céu noturno de Toronto, no Canadá. Durante a gravação, seu formato parecia mudar continuamente. Em determinado momento, ela lembrava uma esfera. Logo depois, parecia formar o contorno de uma abertura. As pessoas acompanharam a luz durante todo o registro, tentando entender o que estavam vendo. Nenhum som evidente podia ser ouvido. Isso dificultou ainda mais a identificação de um possível drone, helicóptero ou avião. Entretanto, a ausência de som em um vídeo não prova que o objeto fosse silencioso. Distância, vento, ruído ambiente e o microfone do aparelho podem impedir a gravação de sons. A mudança de formato também pode ser causada pelo foco automático, pelo zoom digital e pela saturação do sensor ao filmar um ponto brilhante. Lasers, refletores, drones iluminados e efeitos atmosféricos permanecem entre as possibilidades. Algumas pessoas sugeriram que a luz estivesse sendo utilizada como um sinal secreto. Nenhuma evidência apareceu para confirmar essa interpretação. O que eu estou vendo, cara? Número 32. Os flashes no céu de Nova Jersey. Uma pessoa que caminhava tarde da noite em um parque de Nova Jersey, Estados Unidos, observou uma sequência de flashes incomuns. As explosões de luz lembravam relâmpagos misturados a colisões caóticas entre as nuvens. O padrão parecia irregular, o que fez alguns espectadores acreditarem que não se tratava de uma tempestade normal. Relâmpagos dentro das nuvens, porém, podem produzir sequências complexas. Uma única descarga pode se ramificar por uma grande região sem que os canais elétricos sejam vistos diretamente. As nuvens são iluminadas por dentro e parecem piscar em diferentes pontos. Alguns comentários na internet relacionaram o vídeo a experiências de engenharia de nuvens ou a efeitos residuais de supostas intervenções climáticas. Nenhum dado apresentado estabelece essa relação. Também não houve uma análise científica específica capaz de determinar o que aconteceu naquele vídeo. O registro pode mostrar uma tempestade elétrica incomum, mas a falta de contexto faz o fenômeno parecer muito mais misterioso. Número 33. A série de supostos discos voadores. Outro acontecimento estranho teria sido registrado nos céus do Canadá, desta vez em Winnipeg. Uma série de formas circulares parecia se mover sobre uma camada de nuvens. Alguns espectadores afirmaram que eram discos voadores trabalhando em conjunto para criar nuvens artificiais, esconder suas próprias posições ou influenciar o clima. A camada nebulosa abaixo dos pontos dificultava uma observação detalhada. As supostas estruturas realizavam movimentos lentos, mas visíveis. Apesar da descrição, formas circulares em uma nuvem podem ser produzidas por reflexos internos da lente, luzes projetadas a partir do solo ou gotas de água sobre uma superfície transparente. Quando vários pontos apresentam movimentos sincronizados, holofotes utilizados em eventos são uma possibilidade especialmente relevante. Não existe evidência no vídeo de que algum objeto estivesse produzindo nuvens ou realizando semeadura artificial. Classificar uma luz distante como disco voador apenas pelo formato aparente pode ser enganoso, principalmente quando a câmera está desfocada. Número 34. Vários fenômenos de uma só vez. Um morador da cidade chinesa de Lijiang
compartilhou um vídeo datado de 5 de janeiro de 2025. A gravação parecia mostrar vários acontecimentos luminosos ocorrendo quase ao mesmo tempo. Primeiro, um objeto muito brilhante cruzava o céu e iluminava a região ao redor. Seu movimento lembrava um grande meteoro entrando na atmosfera. Logo depois, dezenas de pontos menores pareciam descer nas proximidades. Eles poderiam ser fragmentos produzidos durante a desintegração de um meteoro. Também seria possível que o vídeo mostrasse a reentrada de lixo espacial, que costuma se dividir em vários objetos brilhantes. Alguns observadores consideraram o evento uma ocorrência natural rara. Outros acreditaram que os pontos menores eram drones ou esferas luminosas sem identificação. A velocidade, a trajetória e a duração seriam essenciais para distinguir um meteoro de uma reentrada orbital. Como essas informações não são fornecidas de maneira verificável, a natureza do espetáculo continua aberta à discussão. Número 35. As nuvens arredondadas. No dia 22 de agosto de 2025, um morador de Córdoba, na Argentina, registrou formações impressionantes dominando o céu. A parte inferior das nuvens apresentava inúmeras bolsas arredondadas, como se dezenas de grandes estruturas estivessem penduradas sobre a cidade. A formação recebeu identificação como nuvens mamatus. Essas bolsas costumam aparecer na parte inferior da bigorna de grandes cumulonimbus, embora também possam estar associadas a outros tipos de nuvens. Elas envolvem movimentos complexos de ar, umidade e cristais de gelo. Seu formato se desenvolve para baixo, ao contrário da aparência mais comum de nuvens que crescem verticalmente. As mamatus não são, por si mesmas, tornados e não significam que uma tempestade severa atingirá exatamente o local onde aparecem. Contudo, podem estar associadas a sistemas atmosféricos intensos e a condições de grande instabilidade nas proximidades. O aspecto arredondado e repetitivo cria uma paisagem ameaçadora, quase como se o céu tivesse adquirido uma textura completamente diferente. Número 36. A corrida de cores no céu. Não, meu Deus! Um vídeo registrado no dia 27 de dezembro de 2024 mostrava o céu noturno de Tucson iluminado por feixes coloridos. Uma fonte muito brilhante, parcialmente escondida pelas nuvens, parecia projetar tons vibrantes em direção ao solo. A dificuldade de enxergar a origem exata fez algumas pessoas classificarem a luz como um objeto voador não identificado. Nas redes sociais, houve quem sugerisse que uma nave estivesse realizando uma abdução. Outros consideraram explicações relacionadas a um evento, espetáculo de luzes, instalação artística, show, estabelecimento comercial ou reflexão atmosférica. Holofotes modernos conseguem projetar feixes coloridos a grandes distâncias. Quando encontram nuvens baixas, a luz se espalha e pode fazer parecer que a fonte está no céu. A ausência de uma imagem mostrando o local abaixo dos feixes impede uma identificação definitiva. A gravação continua impressionante, mas não apresenta evidência suficiente para concluir que havia uma nave escondida nas nuvens. Número 37. As nuvens luminosas de Shenzhen. A primeira impressão de muitas pessoas indicava que estavam vendo nuvens brilhantes. Segundo os moradores, porém, a aparência parecia muito mais incomum. No dia 5 de setembro de 2025, um residente de Shenzhen, na China, filmou formações luminosas atravessando o céu noturno. As estruturas apresentavam tons azulados, esverdeados, rosados e brancos. Algumas pareciam se torcer em espirais. Uma explicação possível seria o chamado fenômeno de crepúsculo, associado ao lançamento de foguetes. Em grandes altitudes, gases e partículas liberados pelo motor podem se expandir, congelar e permanecer iluminados pelo Sol, mesmo quando o observador no solo já está na escuridão. Os ventos da alta atmosfera distorcem a pluma, formando curvas, ondas e estruturas parecidas com um saca-rolhas. O fenômeno costuma ser observado pouco depois do pôr do sol ou antes do nascer do sol.
Para confirmar essa hipótese, seria necessário comparar a hora e a direção do vídeo com registros de lançamentos realizados naquele período. Mesmo sem essa confirmação, uma pluma de foguete iluminada é uma explicação natural e tecnológica muito mais consistente do que uma nuvem produzindo luz por conta própria. Número 38. A névoa que parecia subir. Uma filmagem feita em Detroit, nos Estados Unidos, registrou uma formação incomum aparecendo no céu no dia 16 de novembro de 2024. A massa parecia surgir rapidamente, como se uma névoa estivesse subindo e se transformando em nuvem diante da câmera. O público apresentou diversas teorias sobre a origem. O roteiro original relacionava o caso a alegações feitas em torno de um suposto programa chamado Immaculate Constellation e a discussões realizadas no Congresso dos Estados Unidos sobre fenômenos aéreos não identificados. Entretanto, uma alegação sobre objetos não identificados não demonstra que um fenômeno aéreo não identificado tenha produzido aquela nuvem específica. Névoa pode se formar rapidamente quando o ar úmido esfria, especialmente próximo a corpos d'água, áreas industriais ou superfícies com grande diferença de temperatura. Plumas de vapor também podem surgir de instalações fora do enquadramento. Sem uma investigação meteorológica diretamente ligada ao vídeo, não é possível atribuir a formação a uma manipulação da atmosfera ou a um objeto aéreo. Número 39. A chama flutuante de Jacarta. Durante uma caminhada noturna em Jacarta, na Indonésia, um homem percebeu um pequeno brilho piscando próximo ao chão. A luz parecia flutuar a cerca de 30 centímetros da superfície e se expandia de maneira irregular. O efeito lembrava aquelas animações abstratas exibidas por antigos protetores de tela. O observador permaneceu por vários minutos tentando descobrir o que estava diante dele. Uma pequena chama alimentada por gás, um reflexo em vidro, um inseto muito próximo da lente ou um objeto luminoso desfocado poderiam produzir aparências semelhantes. Quando uma câmera tenta focalizar uma fonte pequena em um ambiente escuro, o brilho pode adquirir formas que não correspondem ao objeto real. Também seria necessário saber se a luz era visível a olho nu, exatamente como aparece na gravação. Sem conseguir identificar a fonte, o homem decidiu seguir seu caminho. Número 40. O clarão azul de Nova York. Olhe para aquela fumaça. Alguma coisa deve estar acontecendo na cidade. No dia 28 de dezembro de 2018, moradores de Nova York observaram um brilho azul extremamente intenso iluminando o céu e os prédios. Clarões, estrondos e vibrações receberam percepção em partes da cidade. A gravação circulou rapidamente e algumas pessoas imaginaram que uma tecnologia experimental ou um acontecimento inexplicável estivesse por trás do fenômeno. Nesse caso, porém, a origem recebeu ampla associação a uma falha elétrica e a um arco voltaico em uma subestação da empresa Com Edison, em Astoria, no Queens. Arcos elétricos podem produzir uma luz azul e esverdeada extremamente forte. Quando refletida por nuvens baixas, essa iluminação pode ser vista a quilômetros de distância. O fornecimento de energia não precisa ser interrompido em toda a cidade para que uma falha localizada produza um clarão gigantesco. A aparência era realmente extraordinária, mas o acontecimento não permaneceu sem explicação. O brilho estava relacionado a um incidente em uma instalação elétrica e não a uma abertura misteriosa sobre Nova York. Número 41. As cores no céu noturno. E existe uma faixa enorme atravessando o céu. Durante uma caminhada realizada antes do nascer do sol, um morador de Minnesota percebeu uma luminosidade incomum. As cores mudavam entre roxo, verde e rosa, formando uma faixa suave e brilhante. O observador descartou a possibilidade de um arco-íris comum porque não havia chovido e o céu ainda estava escuro. Uma explicação provável seria uma aurora. Esse fenômeno ocorre quando partículas carregadas provenientes do ambiente espacial interagem com gases da atmosfera terrestre. Diferentes gases e altitudes podem produzir cores distintas.
incluindo verde, vermelho, rosa e tons arroxeados. A atividade auroral pode ser observada em Minnesota, especialmente durante períodos de maior atividade geomagnética. Outra possibilidade seria o fenômeno conhecido como Steve, uma faixa luminosa estreita que pode aparecer próxima a auroras e apresentar tonalidades roxas ou esbranquiçadas. Sem data, direção e dados geomagnéticos, não é possível confirmar qual manifestação recebeu registro. Eu nunca vi nada parecido. Não existe arco-íris assim no céu durante a noite. Número 42. A grade luminosa. Olhe aquilo. As luzes estão se movendo? Pedestres em Tulsa, no estado de Oklahoma, Estados Unidos, observaram nuvens aparentemente comuns começarem a brilhar durante a tarde. À medida que a iluminação aumentava, um padrão semelhante a uma grade surgiu no céu. Quadrados luminosos, separados por distâncias aparentemente regulares, se estendiam por uma parte do horizonte. A estrutura permaneceu visível por aproximadamente 20 segundos e depois desapareceu gradualmente. Isso é uma grade. Nunca vi nada assim durante toda a minha vida. Reflexos em janelas, fachadas espelhadas, estruturas de iluminação ou padrões produzidos por persianas podem ser projetados sobre nuvens ou aparecer na própria lente. Caso a gravação tenha acontecido através de vidro, a grade pode ter surgido de uma fonte localizada atrás do observador. Artefatos de compressão e reflexos internos também precisam ser considerados. Não houve uma explicação meteorológica confirmada para o vídeo apresentado. Algumas pessoas chamaram a formação, em tom de brincadeira, de uma falha na realidade. E desapareceu. Número 43. O objeto brilhante ao lado do avião. Durante um voo comercial sobre a Rússia, no dia 11 de novembro de 2025, um passageiro percebeu uma presença luminosa do lado de fora da janela. O objeto parecia permanecer em uma altitude semelhante à do avião e brilhava intensamente contra o céu escuro. Apesar da aparente proximidade, sua forma não podia ser identificada. Fontes luminosas vistas através de janelas de aeronaves frequentemente produzem reflexos internos. Uma luz da cabine pode aparecer sobreposta ao céu e parecer estar flutuando do lado de fora. Planetas brilhantes, estrelas, outras aeronaves e reflexos do próprio avião também podem permanecer visíveis durante vários minutos. Sem imagens gravadas de diferentes ângulos ou uma comparação com o interior da cabine, não é possível determinar se a luz estava realmente fora da aeronave. O passageiro continuou observando, mas o vídeo terminou sem revelar uma origem clara. Número 44. A nuvem escura de Sydney. No dia 22 de abril de 2025, observadores em Sydney, na Austrália, registraram uma formação escura suspensa sobre a água. A massa parecia separada das nuvens ao redor e apresentava uma textura irregular, quase ondulada. O formato incomum e o movimento lento alimentaram especulações sobre sua origem. Depois que os vídeos circularam, especialistas compararam a estrutura a uma nuvem do tipo Scud. Nuvens Scud são fragmentos baixos, irregulares e separados da base principal de uma tempestade. Elas podem mudar de forma rapidamente e, em algumas situações, parecem objetos sólidos. Por estarem abaixo de outras nuvens e receberem pouca iluminação, podem adquirir uma aparência muito escura. Elas também são frequentemente confundidas com funis ou formações rotativas, embora não sejam necessariamente tornados. A perspectiva sobre a água deixou o registro ainda mais dramático, mas a explicação atmosférica é compatível com o que aparece nas imagens. O vídeo chegou ao fim, mas os fenômenos extraordinários do nosso planeta estão longe de terminar. Alguns dos casos apresentados possuem explicações naturais bastante conhecidas. Outros continuam sem identificação porque as gravações não fornecem dados suficientes. É importante lembrar que não identificado não significa automaticamente extraterrestre, sobrenatural ou impossível. Significa apenas que, com as informações disponíveis,
ainda não conseguimos determinar com segurança o que recebeu registro. Nos vemos novamente em outro vídeo repleto de acontecimentos impressionantes, curiosidades e imagens capazes de mudar a maneira como enxergamos o mundo. Até lá, confira os outros vídeos do canal para receber mais uma dose de entretenimento, mistério e conhecimento.